Bom, irmãos, nós estamos na nossa sexta aula, né? Na nossa sexta semana também. E o capítulo de hoje a gente pretende falar acerca da natureza da revelação e da sua progressão, ok? A fim de introduzir esse tema, é quase que impossível nós não começarmos a falar dele citando o autor aos Hebreus logo no início da sua carta, né? Lá no capítulo 1, versículo 1, o autor diz assim: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Bom, dessa pequena passagem a gente pode realizar três conclusões quando nós pensamos em revelação. A primeira delas é que Deus falou no passado, ok? Ele começa dizendo, antigamente, Deus falou. Além disso, uma segunda conclusão seria de que ele nem sempre falou da mesma maneira e que, portanto, ele falou de várias formas, tá? Que formas seriam essas? É isso que nós pretendemos pensar um pouco hoje. E por fim, ele encerra esse longo período de falas de Deus com uma última forma de falar, que ele considera como nos últimos dias ele nos falou por intermédio do seu Filho, dando-nos a entender que em Jesus Cristo nós encontramos a plenitude da revelação de Deus. Partindo dessa premissa, quais seriam essas muitas formas de falar, ou as várias maneiras de se falar? A primeira delas que a gente pode enxergar é a revelação de Deus na criação. Quando nós olhamos, por exemplo, para o relato de Gênesis, lá no seu capítulo 1, no verso 27, nos é dito que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. E o que isso quer dizer especificamente, né? Se Deus ele tem um dos seus atributos, a sua invisibilidade, ele não é visível, Deus é espírito. O que seria dizer que Deus ele é o homem seria a sua imagem e semelhança? Qual seria, em que sentido nós afirmaríamos isso a respeito do homem? E poderíamos dizer que nos aspectos da sua capacidade de raciocínio e esses atributos que são comunicáveis ao homem, de uma certa maneira, refletem o próprio ser de Deus. Então, por exemplo, o homem ele tem a capacidade de amar, mas isso só existe porque Deus é o sumo amor, o amor mais perfeito. A esses tipos de atributos nós chamamos na teologia de atributos comunicáveis, que de alguma forma implicam na compreensão do ser de Deus a partir do momento que nós olhamos para as suas criaturas. O John Piper ele tem uma afirmação bem interessante quando a gente pensa a respeito de homens como imagem e semelhança de Deus, e ele fala com Isaías capítulo 6, quando os anjos dizem diante do trono de Deus uns aos outros que Deus é santo, santo, santo e que toda a terra estaria cheia da sua glória. À medida que o homem cresce e popula a terra, digamos assim, terra, as imagens que refletem a glória de Deus podem ser vistas em todo lugar. Então, quando nós entendemos que o homem é a imagem e semelhança de Deus, nós vamos afirmar, como Piper, que as imagens são para apontar para o que é original. Aponte para o que glorifica o original. Deus fez os seres humanos, a sua imagem se enchesse de Deus, imagens de Deus, 7 bilhões de retratos de Deus, para que ninguém perca o ponto principal da criação. Ninguém, a menos que fosse cego, poderia perder o ponto principal da humanidade, a saber, Deus. Conhecer, amar e mostrar Deus. E essa revelação ela não é vista somente no homem, ok? A revelação da criação ela também é vista
nas outras coisas criadas, sejam elas animais, sejam elas seres animados, ou sejam elas seres inanimados. A gente pode lembrar, por exemplo, no salmista, lá no Salmo 19, quando diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Uma noite diz outra noite, de forma preciosa, a glória de Deus sem que se possa perceber. Vocês já pararam para pensar que passa um dia, entra a viração do dia, nasce outro dia, e Deus está sendo revelado de forma silenciosa? É até engraçado a utilização desses dois termos. Vocês já pararam para pensar nisso? Uma revelação silenciosa. Ela está acontecendo o tempo todo, dia após dia, mas as pessoas não estão sendo aptas a identificar essa beleza. Disso nós comentamos em aulas anteriores falando que uma das grandes questões da revelação natural envolve a inabilidade do homem de enxergar Deus através delas por conta do seu pecado. Isso não é problema da revelação natural, é o problema do pecado que está no coração do homem, que Deus se revela por meio da sua criação, sendo nós, seres humanos, a coroa dessa criação. Além disso, existem outros modos de se revelar. Hermann Bavinck, ele cita 3 modos de revelação. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês que nós estamos chamando de modos, não modelos. Modelos foi a nossa aula de algumas semanas atrás, tá? E o primeiro modelo apresentado pelo Bavinck é o modelo da teofania, tá? O que seria a teofania? A teofania é a manifestação direta de Deus sendo revelada ao homem, e aqui é importante a gente lembrar sempre isso, a revelação ela tem um fim, e ela parte sempre da figura de Deus para o indivíduo, sempre nesse sentido, ok? E a teofania, ela é uma manifestação que é direta, ela não possui intermediários. Na Escritura nós encontramos alguns exemplos da teofania, sendo um deles, por exemplo, o próprio Jardim do Éden. Deus ia ter com Adão e Eva, naquele momento, direto com as suas criaturas, e ali ele conversava, e ali ele se revelava. Mas para além do Éden, nós temos exemplos como Moisés, Abraão e muitos outros atos grandiosos, e aqui eu vou utilizar um termo extraordinários, né, em grau de apresentação e de visibilidade, que parecem diminuir conforme Deus utiliza outros métodos de revelação. E a gente vai ver isso um pouco lá na frente, quando a gente falar sobre a parte da progressão da revelação. Mas nesse primeiro momento, eu quero chamar a atenção para vocês que esse foi o primeiro método que Deus utilizou para se revelar. Ok? Antes da escritura que nós temos enquanto palavra escrita, nós temos primeiro a palavra falada de Deus. A partir desse processo, nós começamos a ver um movimento de intermediação para que a palavra de Deus possa ser revelada. Então, esse segundo momento, o Bavinck fala das profecias. E que profecias seriam essas? Aquelas proferidas pelo profeta. O povo de Israel ele passa a receber dos profetas os oráculos de Deus, aquilo que Deus tinha para falar com os homens. Então, no primeiro momento, nós temos a figura de Moisés exercendo esse papel, no qual ele falava com Deus e apresentava a vontade de Deus ao povo de Israel naquele período. Mas você deve lembrar também que nós temos o período dos próprios profetas, passando pela mesma situação. E por fim, Deus utiliza também da sua manifestação por meio de milagres. Nos períodos bíblicos, nós vemos muitos milagres sendo realizados e muitos deles tinham um objetivo único: apresentar a palavra de Deus. Ok? Então, todas as vezes que a gente vê milagres sendo executados no período da revelação, o que nós constatamos é que aquilo ali foi feito para que o nome de Deus fosse glorificado e para que a sua palavra, os seus sinais se apresentassem.
Existe uma passagem, nós temos uma passagem muito icônica nos evangelhos, que é a própria dúvida que João Batista tem a respeito dos sinais que Jesus fazia, e se Jesus era de fato o Messias que era prometido. E a resposta de Jesus aos discípulos de João é: olha, os cegos estão sendo curados, os coxos estão levantando e o evangelho está sendo pregado, mostrando que os sinais seguiriam o ministério de Cristo para revelar a sua palavra e ele próprio como a palavra verdadeira e final, ok? Apesar desses modos de revelação que nós encontramos na Escritura, o relato deles, né, há uma insistência de grandes teólogos, e outros nem tão grandes assim, a respeito de como a revelação de fato se deve. E aqui nós voltamos um pouquinho na nossa aula de modelos de revelação e identificamos dois grandes parâmetros a respeito da revelação. Um deles é uma revelação objetiva. E aí você deve lembrar que quando nós falamos de modelos de revelação, a gente citou dois grandes exemplos dentro da revelação objetiva. A revelação objetiva como sendo aquela revelação na qual as informações que partem da pessoa de Deus não estão dentro do ser humano. É algo que vem de fora, né? Então, a primeira delas é aquela da revelação proposicional, que a gente falou. A revelação, ela é um conjunto de proposições e afirmações de fé que podem ser escritas de maneira propositiva e afirmativa. E a outra, a revelação de Deus ao longo da história, né? Esses dois tipos de modelos eram modelos que ainda hoje existem muitos teólogos que os defendem e entendem eles como um modelo que abrange toda a forma da revelação, que explicaria toda a revelação que nós teríamos a respeito de Deus. E o segundo grupo de modelos que seriam apresentados por outros teólogos seriam a revelação de Deus como algo estritamente subjetivo. Então a gente não fala mais de uma revelação externa que vem ao encontro do homem, mas sim algo que brota do coração do homem e caminha na direção de Deus. Então essa galera aqui, você vai encontrar, por exemplo, muitos representantes da teologia liberal, tentando criar modelos que versam o relacionamento do homem com Deus a partir das afeições do ser humano somente, ok? Então, apesar daqueles outros modelos que nós apresentamos, nós temos esses dois grandes grupos enfatizando a revelação, a natureza da revelação de Deus, quando nós enxergamos a sua palavra, inclusive, e a criação. Mas aí fica uma pergunta para a gente. Qual seria a verdadeira natureza da revelação de Deus? E aqui eu trouxe uma frase, uma citação de James Thompson. Eu retirei ela da sistemática do Michael Horton, que trabalha um pouco a questão da revelação num outro caminho que a gente poderia adotar como alternativo, talvez, e que fosse mais sensível à nossa tradição de fé. Vocês já pararam para pensar que quando nós falamos da revelação de Deus, a gente faz a afirmação de que a revelação de Deus final é a palavra de Deus? Já pararam para pensar no termo palavra de Deus? Quando a gente fala palavra, antes da gente pensar na palavra escrita, que é o documento que nós temos hoje e que nós lemos e cremos que Deus nos entregou, a gente precisa pensar antes na palavra falada de Deus, ok? Lembrando, lá no Éden, quando Deus cria todas as coisas, ele cria por meio da sua palavra. Ele fala e as coisas acontecem. Então, uma das grandes alternativas que a gente poderia colocar como um modelo de revelação que nos auxiliasse a compreender a natureza dessa revelação é entendê-la como a palavra de Deus que faz com que as coisas de fato aconteçam. E aí, diante daquela distinção anterior que eu apresentei para vocês, uns vão dizer que a palavra de Deus é ato que acontece na história
são firmes proposições. E outros vão dizer que a revelação de Deus é fala, mas não uma fala que nós estamos apresentando agora, aquela que nós dizemos como sendo algo que toca ao coração, que é extremamente subjetivo. Então eu vou definir como ato e sentimento. Mas quando nós olhamos de fato para a revelação de Deus, talvez nós não devamos dissociar essas duas realidades. Isso nós comentamos um pouco a respeito dos modelos. Olha o que o Thompson diz a respeito disso. No Antigo Testamento, em todo lugar, a atividade de Deus como meio de sua autorrevelação está casada com a palavra de Deus. Elas estão tão intimamente relacionadas que o ato e a palavra às vezes são sinônimos, se não idênticos, eles são simultâneos. Parece que frequentemente a atividade sem a palavra não poderia ser um meio de revelação. Até mesmo no atual revelatório supremo de Deus no Antigo Testamento, o Êxodo, a palavra estava presente o tempo todo. Junto com cada ato revelatório estava a palavra interpretativa. Ou seja, quando Deus fala, essa fala ela vem dentro de um contexto histórico. Esse contexto histórico tem pessoas que estão do outro lado, que precisam ser alcançadas por essa fala, e essa fala ela não é sem sentido. O que eu quero dizer com isso? Que os ouvintes dessa fala não saem da mesma maneira que estavam antes de receber aquela fala. Tá? E isso é inerente à nossa comunicação. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala de atos locucionários. É uma palavra esquisita, mas a gente vai dar um exemplinho para vocês entenderem um pouco. O teor da comunicação seria o ato locucionário. O ato ilocucionário é aquilo que se deve entender daquela palavra. E o ato perlocucionário é o efeito que aquela fala causa numa pessoa. Então, um exemplo básico para a gente compreender isso. Se eu virar para todos que estão presentes aqui e gritar fogo, qual vai ser a primeira coisa que vocês vão ter em mente? É um time de futebol que dificilmente ganha as coisas? Eu acho que não, né? Eu acho que vocês vão pensar que está acontecendo um incêndio. Então, quando eu disse fogo, é o ato locucionário. Quando vocês entenderam que é um incêndio, é o ato ilocucionário. E o ato perlocucionário é a ação que move vocês depois que vocês compreenderam a fala, ok? Então, na medida em que vocês compreendem que está havendo um incêndio, vocês vão se retirar do prédio. É o efeito que espera-se que vocês recebam. Mas esse efeito só faz sentido se essa proposição inicial for verdadeira. Se eu gritar fogo e de fato estiver pegando fogo. Então, quando nós pensamos na revelação de Deus como uma fala, tudo isso está junto. A fala de Deus só é verdadeira porque existe uma proposição verdadeira acerca do que ele diz. Ele é a suma verdade de todas as coisas. O teor dessa fala, ele também apresenta a nós e nós compreendemos. Cristo é revelado a nós como esse exemplo perfeito da palavra e último, no qual nós podemos compreender a Escritura em sua unidade. E por fim, isso demanda de nós uma ação, que é uma vida em santidade e o arrependimento dos nossos pecados para encontrar Cristo naquele grande dia. Então percebam que na revelação comunicativa de Deus, todos esses atos acontecem juntos. Então não faz sentido que a gente pense separadamente cada um deles. Ok? Pensando agora um pouco no processo da revelação, né? Nós começamos, no progresso, melhor dizendo, da revelação, nós começamos dizendo que os atos de fala são o primeiro início do processo revelatório. Deus vai dizer. Antes de nós termos o texto escrito, Deus falou. Deus falou com Moisés, ok? Por exemplo, Moisés, diante daquele ato de fala de Deus, ele recebe as informações
e ao longo do tempo ele registra. Só que observe, para a gente fazer um pouco o link do que eu acabei de falar anteriormente. Essa mensagem que Deus dá a Moisés, e que faz, por exemplo, com que ele escreva a Torá, ela não é uma mensagem sem efeito na vida dele. E aí é o que a gente chama do ato perlocucionário. A gente deve se lembrar que quando Moisés escreve o Pentateuco, ele escreve com uma finalidade. Por exemplo, a finalidade dele era mostrar para o povo que acabara de sair do Egito o Deus a quem eles serviam em comparação às divindades que eles conheceram naquela terra. Então, os atos portentosos de Deus ao longo da história, os milagres que Deus realizou, a própria fala de Deus com Moisés, todo esse processo gerou um efeito prático na vida de Moisés e na vida do povo de Israel que pôde ser notado. E é por isso que nós podemos dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, porque ela cumpre todo esse papel. Ela carrega informação, o teor dessa informação é compreensível, por isso nós falamos da palavra como cognoscível, como nós vimos nos modelos anteriores, nas aulas anteriores, e por fim nós compreendemos também esse processo como transformador de vidas. Dentro da teologia reformada e da nossa tradição, nós podemos ser bem claros nisso, nós não fazemos um afastamento, como, por exemplo, os liberais fazem, a respeito da revelação como um encontro com Deus pessoal somente, em detrimento da revelação proposicional. Nós entendemos que, na revelação proposicional, há também uma série de outros impactos que acompanham esse processo, uma vez que o nosso coração pecador, ele não consegue compreender as proposições sem que antes haja uma obra do Espírito Santo no coração do homem. Perfeito? E aqui é bem interessante a gente registrar, nós teremos uma aula futuramente a respeito disso, mas cabe uma observação de que a obra da revelação, assim como a obra da salvação, é uma obra da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito estão atuando, revelando e fazendo-se conhecidos ao homem por meio da sua palavra. Seja Deus como um agente que emana a palavra, que seria o ato locucionário, como sendo o próprio teor da palavra, que é o Cristo, que seria o ato ilocucionário, e o efeito sendo produzido pelo Espírito no coração do crente como o ato perlocucionário. Então, por isso que eu trouxe essa observação dos atos de fala, para que vocês compreendessem esse processo. Desculpa, deu uma falha na voz aqui. Então, diante disso, que conclusões nós podemos fazer a respeito desse assunto? Eu trouxe algumas citações. Tá? Uma delas, a primeira, seria de Kevin Van Hooser, que é um dos proponentes que trabalha esse tipo de revelação como os atos de fala de Deus, que tentam congregar aquela questão que nós conversamos anteriormente, entre unir dois polos de modelos de revelação que têm se colocado uns contra os outros ao longo da história, né? Mas que nós não acreditamos necessariamente nesse tipo de oposição. Ele diz assim: a noção de um ato divino de fala lida com o problema da natureza da atividade de Deus e da natureza da linguagem bíblica. Especificamente, ele explica como Deus se envolve com a produção da escritura e assim sobrepuja a dicotomia ruinosa, destrutiva entre os modelos de revelação histórico-atualista e verbal-conceitualista, de revelação, ou seja, o dualismo entre Deus diz e Deus faz. A escritura não é apenas o recital dos atos de Deus, nem apenas um livro de proposições inertes. Em vez disso, a escritura é composta por atos de fala divino-humanos que cumprem diversas funções cognitivas, espirituais e sociais detentoras de autoridade. E aqui ele faz uma comparação entre dois modelos que eu poderia dizer que estão no campo objetivo, que é o modelo da revelação, que nós vimos lá atrás, como o modelo da revelação como história e o modelo da revelação como proposição. Deus diz, Deus faz. Mas Deus diz, e esse dizer de Deus é uma ação de Deus, é um ato de fala.
porque nenhuma fala de Deus é esvaziada de uma ação divina. Por fim, nós podemos pensar na fala mais atuante de Deus como o próprio Cristo, sendo o Logos encarnado de Deus, a palavra encarnada de Deus. Então, na pessoa de Cristo, nós encontramos essa progressão da revelação de maneira suprema. Agora, não mais é a palavra de Deus que está sendo dita e o efeito está sendo produzido, mas a palavra de Deus nesse momento está sendo encarnado de fato, a ponto de tudo aquilo que Cristo fala é divinamente inspirado, ok? Eu não posso dizer que tudo aquilo que um apóstolo falou na história é divinamente inspirado. Divinamente inspirado é tudo aquilo que um apóstolo falou está registrado como palavra de Deus e que nós recebemos. Então, dentro desse processo, nós entendemos que em Cristo nós encontramos essa perfeição. Isso não é, e aí a gente precisa colocar uma vírgula aqui bem importante, isso não é aquela afirmação que alguns teólogos fazem hoje em dia de Cristo como sendo a chave hermenêutica. Tá? Porque muitas vezes, isso é bem interessante, a gente precisa ser sensível a esse tipo de informação, porque muitas vezes a fala pode até parecer bonita. Alguém dizer, Jesus é a chave hermenêutica, parece bonito, a menos que você compreenda o que de fato aquela pessoa quer dizer. Ela quer dizer que toda a escritura precisa passar por um crivo que essa pessoa compreende ser somente as falas de Jesus na Bíblia. O problema é que nós não encontramos espaço para defender esse tipo de afirmação, pois as falas de Cristo reivindicam e testemunham toda a Escritura, e aqueles que escreveram a fala de Cristo também reivindicam e testemunham a Escritura para frente. Então, Jesus defende a Escritura, e nos Evangelhos nós encontramos também a afirmação apostólica dos homens que virão à frente para poder trazer também o restante da revelação de Deus e assim concluir o cânon. Então, diante disso, nós não poderíamos fazer esse tipo de afirmação. O que ocorre, na verdade, destes homens é que eles acabam por selecionar textos que, na compreensão deles, seriam textos mais relevantes em detrimento de outros. Mas aí não é Jesus que está sendo a chave hermenêutica, são eles mesmos. Então, esse é um tipo de problema que a gente precisa se afastar. O que nós estamos dizendo é que Jesus Cristo é, em termos de revelação, a revelação mais perfeita daquilo que Deus tem como a sua palavra. É a sua palavra encarnada, ok? E além disso, nós também não podemos, assim como o próprio Horton fala, né, não apenas propondo doutrinas para serem cridas e mandamentos para serem seguidos, a revelação de Deus promete, ameaça, cria, destrói, julga, liberta, consola, confunde e realiza uma série de outros atos ilocucionários, com muitos efeitos perlocucionários. Por isso, ela se dirige não apenas ao intelecto, mas às emoções. De fato, a pessoa como um todo. Ela é não apenas a revelação de Deus como encontro pessoal, mas a própria revelação de Deus acerca de si mesmo e de tudo mais em relação a ele, como doutrina. Em resumo, o objeto da revelação e, portanto, da teologia é Deus e suas obras no drama da redenção que está em andamento. Tá? Então, com essa fala do Horton, nós podemos concluir que a palavra de Deus ela tem um efeito transformador na nossa vida. Ela é doutrina e proposição, e através de um ato natural de ler a Bíblia, nós recebemos essas proposições, compreendemos elas, cremos nelas, e à medida que tudo isso é feito, nós estamos sendo transformados. Então é isso que nós queremos dizer na revelação como um ato de fala de Deus, como Deus que cria as coisas e as coisas de fato passam a existir, ok? Alguém tem alguma dúvida?